Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindo ao nosso curso completo de matemática básica, onde eu vou pontuar muitos assuntos que são muito importantes para que você consiga entender melhor a matemática como um todo, tá certo? Algumas aulas eu vou de forma mais rápida, porque é algo que realmente você provavelmente já domine mais. Outras aulas que eu percebo que é a grande dificuldade dos alunos de maneira geral, eu começo a trabalhar de forma mais pausada, tem mais exercícios, enfim, tá certo? Um exemplo, agora a gente vai ver soma e subtração e provavelmente isso seja mais tranquilo. É até mais tranquilo de se trabalhar, beleza? Então eu vou pegar aqui, eu coloquei a ideia, só uma ideia que você já sabe, mas eu coloquei no papel, a ideia que você precisa ter quando a gente fala em adição. Eu peguei um exemplo para a gente trabalhar ele, eu vou pontuar algumas técnicazinhas para que você não erre mais como que soma. E aí nós vamos ver a questão da decomposição de um número, para que de fato você entenda o que está por trás de uma soma, por exemplo, como essa aqui, beleza? Então vamos lá, a ideia de adição é o seguinte, é usada quando queremos juntar duas ou mais quantidades ou quando queremos acrescentar uma dada quantidade à outra. Então é a ideia do nosso dia a dia. Pega uma parcela, pega outra, junta, soma, enfim, mais de duas. Aí, só que eu coloquei aqui no papel para que você tenha uma visão geral. Então vamos pegar o seguinte exemplo. Uma empresa tem 1.748 pessoas trabalhando na sua fábrica e 566 pessoas trabalhando no escritório. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa empresa? Automaticamente você percebeu que nós temos que juntar uma informação à outra, então eu já montei o esqueminha aqui para você. Então você precisa tomar cuidado. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Centena embaixo de centena. É o primeiro cuidado que você precisa ter quando você soma e quando você subtrai. Por exemplo, aí você começa lá no final, por exemplo, 8 mais 6, você sabe que é 14. Se você tem dúvida na soma, mentalmente falando, soma no papel, não vai dar bobeira, tá? E aí, 8 mais 6 é 14, eu vou pegar só esse último número aqui, e vou colocar aqui, correto? O 1 que sobra, eu levo ele para ser somado, na próxima casa. Pensa sempre dessa forma que não tem erro. Aí eu vou somar aqui, 6 mais 4 é 10, mais 1 é 11, tá vendo? Se é 11, eu vou pegar esse número aqui, tá? O último número, vou colocá-lo aqui. Esse aqui que sobra, eu levo ele para ser somado na próxima casa. E assim sucessivamente. 7 mais 5 é 12, com mais 1 é 13. Então é isso aqui. Eu pego esse último número aqui, coloco ele aqui. O 1 que sobra, eu levo ele para ser somado na próxima casa. E aí, 1 mais 1 é 2, resultado final. Então, quando eu somo 1.748 mais 566, isso nada mais é que 2.314, tá? Então, é sempre assim. Se você seguir esse processo, você não vai errar mais. Somou, pega esse último valor, joga aqui. Pega esse valor, o próximo dele que sobra, leva para outra casa para ser somado. Então, um exemplo, se aqui fosse 4, então você colocou um 4 aqui, que foi o de lá, e o outro 4 você leva para outra casa para ser somado. Então, não tem erro. E eu acredito que soma sim, dessa maneira você não tem dificuldade. Beleza? Então, eu estou pegando apenas um exemplo para te mostrar. Agora, vamos decompor o número dado, a parcela dada, porque lembra, isso aqui é chamado de parcela 1, de parcela 2 e assim por diante. E aí a gente decompõe. O que vem a ser isso? Quando eu leio esse número aqui, eu leio da seguinte forma, 3.463. Se eu abrir ele, isso é a mesma coisa então que isso aqui, 3.000 mais 400, mais 60, mais 3. Tá percebendo? Concorda? Da forma com que você lê, você escreve, 3.000 mais 400 mais 60 mais 3.
quando eu somo isso aqui tudo, eu formo o meu número 3.463. A mesma coisa eu vou fazer com 325, ó. Eu vou começar pelo final. O 5 eu vou colocar aqui. Aqui não é 20? Então eu sei que aqui tem o mais, ó. O 20, certo? E 300. Então eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Veja o número de casas. A quantidade de número de casas que o número tem fica um embaixo do outro. Aí eu vou somar isso aqui, ó. Então vamos lá. Soma. Então eu tenho aqui 3 mais 5, eu sei que é 8, mais 60 mais 20, eu sei que é 80, aqui no caso, mais 400 e 300, essa soma é 700, mais, e aqui 3.000 está sozinho, eu repito ele aqui, ó, 3.000, tá certo? E aí se você juntar tudo de novo, a gente vai encontrar isso aqui, ó, 3.788, correto? Então veja que não tem muito segredo. Eu poderia somar do jeito que a gente somou aqui. Então fica aí para que você possa testar para ver se de fato dá essa soma aqui, ó. Claro, ele nunca vai te pedir para você somar dessa forma. Eu só estou somando para que você veja o que está por trás de uma soma comum como essa aqui, beleza? Então essa é a nossa primeira ideia, adição. Então não tem segredo. Viu a técnica que eu passei para você aqui? Use ela sempre que você vai ver que sempre vai dar certo, tá? Fechou? Qualquer coisa, manda um comentário para mim, manda um WhatsApp falando, pega mais sobre isso, mais sobre aquilo, entendeu? Sem problema nenhum. Então eu fiz um roteiro, basta você seguir e a gente vai recordar os principais tópicos que você precisa saber dentro da matemática básica e eu garanto que você vai ficar foda na matéria e vai entender melhor a matemática como um todo, beleza? Então vamos para a nossa próxima aula. Valeu!